Pai, diante da tua presença nessa noite, que mais uma vez, Pai, coloca a tua filha, Pai, na tua presença, onde ela vai ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, Pai, o entendimento da palavra, Pai, para ser ministrada aqui nessa noite, Senhor. E eu abençoo, Pai, a vida da tua filha, Pai, e da pastora Silvane, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, pastora? Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, shalom, igreja. Amém. Vocês não esqueceram, né? Que é shalom, shalom, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. Eu desejo para as nossas vidas, para a tua vida. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. É uma palavra bem conhecida. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós. Comigo Ele já falou demais essa palavra. Demais. Eu vou fazer uma leitura mais extensa com vocês, amém? Para você entender certinho essa palavra, eu vou fazer uma leitura mais extensa com vocês desse capítulo aqui. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrirá rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. Diga assim: 3 meses. 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Só até aí, amém? Amém. Querido Deus, Pai Celestial, Deus tremendo, Deus maravilhoso, nós te louvamos por este momento tão precioso, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Nós te adoramos neste lugar, Senhor amado. Reconhecemos aqui, Pai, que somos todos dependentes de Ti, da Tua presença, Pai, do Teu Espírito Santo, a ministrar em nossa vida, a nos instruir, Senhor, a nos guiar, Pai. E que neste momento, Senhor amado, o Senhor venha revelar, Pai, ao nosso coração, ao coração de cada vida que está ouvindo esta palavra, Pai. O Senhor venha revelar esta palavra, Pai. Venha instruir, direcionar segundo aquilo
que no seu coração o Senhor propositou para cada um de nós nesta noite, Pai. E desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo. Fica ainda conosco e em nome de Jesus, eterno Deus, eu cancelo agora, neutralizo agora toda influência maligna que neste momento entenda, Senhor, impedir que os teus filhos e tuas filhas recebam a tua palavra, entendam, compreendam a tua palavra e ouçam a sua voz. Eu declaro essa influência maligna neutralizada agora em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, a tua bênção sobre cada vida aqui. E a igreja diz: amém. Amém. Pode te assentar em nome de Jesus. Amados, a gente fez uma leitura extensa e a gente vai ler ainda um pouquinho a palavra de Deus. Fique com a Bíblia aí, amém? Fique com a Bíblia aí, que nós vamos abrir mais um pouco a palavra de Deus hoje. Sejam todos bem-vindos a estar na casa do nosso Pai, amém? Estamos na casa do nosso Abba, nosso Pai Celestial. Então você tem liberdade para sorrir, para adorar, amém? Para dizer palavras de amor ao Senhor, para sorrir, como faz um pastor aqui, né? E brinca e sorri, e eu fico lá atrás e meu Deus, né? Tem situação que tem vontade de sair correndo. O pastor é uma bênção de Deus. Amém? Vocês já estão acostumados, né? Já conhecem, né? Amém? Então nós temos liberdade, estamos na casa do nosso Pai. Mas, acima de tudo, nós que estamos neste ambiente, nós temos por obrigação reverenciar, honrar a presença do Rei de todo o universo neste lugar. Amém? E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Sobre reverenciar e honrar a presença do Rei de todo o universo nas nossas vidas. Amém? A palavra que a gente leu fala de uma situação em que a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab, e chega um momento que o rei Davi decide trazer, depois mais ou menos uns 20 anos se passaram que a Arca fica lá, e o rei Davi resolve agora trazer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, trazer agora para Jerusalém. E aí acontece toda aquela situação que a gente leu, por isso eu fiz questão de ler com você uma leitura mais extensa, toda aquela situação. A gente vê como, a gente começa lendo ali, a gente vê como eles foram buscar a arca, como eles se comportaram, como fizeram, e Davi colocaram no carro de boi, e foi os filhos de Abinadab que trouxeram e carregaram a arca. A gente vê todo o sistema que eles fizeram ali. E acontece uma situação, uma tragédia, e Uzá morre. E diante daquela situação, o rei Davi fica com medo de levar a arca para Jerusalém. Ele teme, e eu imagino que as pessoas todas ao redor que viram aquilo ali temeram, e ninguém quis assumir a responsabilidade espiritual de ter a presença de Deus na sua casa. Mas Obed-Edom recebeu o que ninguém queria. Após o episódio, então é decidido e é levado a Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom, porque o rei Davi teve medo, teve receio, e ninguém quis assumir essa responsabilidade espiritual. Primeira lição que tiramos dessa primeira parte: muitos fogem da responsabilidade espiritual, de estar na presença de Deus, de ter a presença de Deus em sua casa. Muitos fogem dessa responsabilidade. Eu não quero servir a Deus por isso, por aquilo, eu não vou na igreja por isso, por aquele outro, porque a minha casa é assim, a minha casa é assado. Muitos fogem de assumir a responsabilidade espiritual de ter a presença de Deus em sua casa.
Porque ter a presença de Deus em nossa casa exige de nós, de mim e de você, responsabilidade espiritual. Após a presença de Deus estar em nossa casa, chegar em nossa casa, estar em nossa vida, não podemos mais viver de qualquer jeito, não podemos mais direcionar nossa vida como nós queremos, andar segundo a nossa vontade, mas temos que assumir uma responsabilidade espiritual, mudança de vida, mudança de comportamento, vigilância, oração, buscar a palavra, ter uma vida com Deus, responsabilidade espiritual. E muitos fogem da responsabilidade espiritual de ter a presença de Deus em sua casa. E todos fugiram, inclusive o rei Davi. Mas Obed-Edom, ele queria o que ninguém queria. E para quem tem reverência, não teme a presença de Deus. Para quem tem reverência à presença de Deus, não teme ter a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Mas aqueles que não têm reverência com a presença de Deus, que não têm honra com a presença de Deus, temem ter a presença de Deus em sua casa. Mas Obed-Edom tinha reverência à presença de Deus, e ele não temeu e recebeu a presença de Deus em sua casa. E a presença de Deus muda tudo. A gente leu ali que apenas 3 meses ficou a arca da aliança na casa de Obed-Edom. 3 meses. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Não se sabe exatamente como essas bênçãos se manifestaram, mas foram visíveis a ponto de chegar aos ouvidos do rei Davi. Ficou 20 anos no lugar, na casa de Abinadab, e nada aconteceu. Não tinha reverência, não tinha honra para a presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus não tem honra para a presença de Deus, aonde não tem reverência para a presença de Deus, amados, nada acontece, fica tudo do mesmo jeito. Nada muda, nada se transforma. Muitas vezes, como cristão, até se pergunta: por que a minha vida não muda? Por que meu casamento não muda? Por que a minha casa não é abençoada? Por que eu sirvo a Deus há tanto tempo, há tantos anos estou na presença de Deus? Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, eu não falto, eu vou na oração, mas a minha casa não muda, não tem transformação na minha casa. Porque muitas vezes está faltando reverência para a presença de Deus na tua casa. Está faltando honra para a presença de Deus na tua casa. 20 anos e nada aconteceu. Sinal evidente de que não tinha reverência e honra para a presença de Deus na casa de Abinadab. 3 meses. Obed-Edom, e o Senhor o abençoou de tal maneira, a ele e toda a sua família, que chegaram as notícias aos ouvidos do rei Davi. Foi alarmante o que aconteceu, que se espalhou a notícia da bênção que estava sobre a casa de Obed-Edom. Se espalhou essa notícia que chegou até o rei Davi, que o Senhor abençoou sobremaneira a Obed-Edom e toda a sua casa. Sinal visível de que tinha para a presença de Deus naquela casa, no meio daquela família, reverência e honra para a presença de Deus dentro daquela casa, no meio daquela família. Sinal evidente no meio daquela família de que o Senhor era honrado, de que a presença de Deus era reverenciada dentro daquela casa.
quando a presença de Deus está em nossa casa e é reverenciada e honrada, nossa família, finanças, tudo, nosso futuro, são transformados. Amém. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. A nossa vida muda. A nossa casa muda. Quando há reverência e honra para a presença de Deus dentro da nossa casa, tudo é transformado em nossa casa. Aleluia. Acontece salvação, acontece libertação, acontece cura, acontece prosperidade. Deus muda cativeiros. Quando há reverência e honra para a presença de Deus dentro da nossa casa. E aí, nós vamos para a palavra de Deus para entender melhor o que é honrar a reverência de Deus, a presença de Deus, o que é reverenciar a presença de Deus. Nós vamos um pouquinho para a palavra agora. Vai lá em 1 Crônicas, capítulo 15. Eu quero ler para você agora a diferença de quando foi tirado a arca da casa de Abinadab para levar para Jerusalém, e aconteceu o que aconteceu, e agora a diferença para tirar a arca, a presença de Deus da casa de Obed-edom, para você entender reverência e honra. 1 Crônicas, capítulo 15. Fez também Davi para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca do Senhor e para servirem eternamente. Opa! Alguma coisa mudou. Aleluia. Quem foi determinado pelo Senhor para levar a arca? Os levitas, ninguém mais do que os homens da tribo de Levi. Mas a primeira vez, quem estava levando a arca? Os filhos de Abinadab. Olha agora o cuidado de Davi. Quem entendeu que não reverenciou e que não deu honra à presença de Deus, olha agora a diferença. Porque o Senhor os elegeu para levar a arca do Senhor e para servir eternamente. Ele entendeu que a primeira vez que ele foi fazer isso, ele errou. Ele não teve honra, reverência com a presença de Deus. Ele não obedeceu o que Deus determinou. Quem era para carregar a arca? Os homens da tribo de Levi. O Senhor assim havia determinado este mandamento. Mas ele infringiu este princípio a primeira vez que foi tirar a arca. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Quem eram os filhos de Arão? A linha sacerdotal, a linhagem sacerdotal. Quem eram os levitas? A linhagem da tribo de Levi. Então ele agora ajuntou os sacerdotes e os levitas, os da tribo de Levi. Lá no versículo 11. Chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes, olha só, no 12: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tenha preparado. Pois que, porquanto, primeiro
assim ou não fizeste. Ele reconhece. A primeira vez nós não fizemos assim, vocês não santificaram. O Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a sua ordenança. Ele reconhece. Vocês agora, sacerdotes, vão se santificar. Levitas vão se santificar, porque a primeira vez que vamos buscar a arca, vocês não fizeram. Não fizemos conforme a ordenança. E o Senhor abriu ruptura no meio de nós, porque Uzá foi morto. Santificaram, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Como foi a primeira vez? Pegaram um carro de boi e colocaram a arca num carro de boi, e os filhos de Abinadab carregaram a arca num carro de boi. E como que era para ser? Somente os homens da tribo de Levi nos seus ombros. Essa era a ordenança do Senhor. Trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado. Eles sabiam das ordenanças, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Lá no versículo 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram-lhe 7 novilhos e 7 carneiros. Se nós voltarmos lá no 6, versículo 2 Samuel 6, versículo 13 diz assim, ó: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele, Davi, bois e carneiros cevados. 6 passos, ele fez sacrifício e oferta para reverenciar e adorar a presença de Deus. Davam mais 6 passos, mais um sacrifício, mais uma oferta para reverenciar e honrar a presença de Deus. E Davi, agora 1 Crônicas, onde a gente estava, 15, 27. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Queranias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também Davi levava sobre si um éfode de linho. Eu quero falar para vocês. Tinha toda uma reverência, tinha toda uma ordenança de como tratar a presença de Deus, de como reverenciar a presença de Deus. Davi reconhece que erraram e o Senhor abriu ruptura no meio deles, porque trataram a presença de Deus como qualquer coisa, porque trataram a presença de Deus de qualquer maneira, porque carregaram a presença de Deus, que era a arca, que simbolizava a presença de Deus, carregaram de qualquer maneira, num carro de boi. Não estavam os sacerdotes, não estavam os levitas. Agora, Davi reconhece, e tudo aquilo que era necessário para honrar e reverenciar a presença de Deus, ele cumpre. Lá em Números tem um capítulo que Deus determina qual deve ser as vestes do sacerdote. Até o calção de baixo deve ser de linho finíssimo para se apresentar diante da presença de Deus. Na estola sacerdotal é para colocar joias raríssimas. Deus determina toda uma ordenança como deve-se se apresentar diante da presença dele. E tudo isso eles trataram de qualquer forma. E agora a gente vê que até as vestes de Davi ele cuidou. Ele reverenciou a Deus e colocou as vestes de linho, como era a ordenança, para estar diante da presença de Deus, que era a arca que ali representava a presença de Deus. Agora tratam com honra, agora tratam com reverência a presença de Deus, porque aprenderam a lição,
reconheceram o seu pecado, consertaram as coisas, sacerdotes se santificaram, também vestiram suas vestes de linho como Deus ordenava quando era para estar na presença dele. Pastor, mas por que tudo isso? Você já viu em algum reino, antigamente, ou até mesmo hoje, em algum reino, pessoas de qualquer maneira, diante de um rei que reina no reino? Você já viu? É cheio de glamour quando as pessoas vão estar diante de um rei. Nós ainda temos países que quem governa são reis. É tudo cheio de glamour, as melhores vestimentas, os melhores ornamentos para irem diante dos reis. E por quê? Estar na presença do Senhor. Por quê? Estar na presença do Rei de todo o universo. Seria de qualquer maneira. Nós poderíamos chegar de qualquer maneira. Porque a presença do Rei de todo o universo seria tratada de qualquer maneira em nossa casa, na tua casa, na tua vida, na tua família. Como você tem honrado e reverenciado a presença de Deus na tua casa, na tua vida? É aqui que eu quero falar para você. É aqui que o Senhor esmiuçou meu coração. O Senhor me trouxe cenas de famílias, de pessoas, situações. Enquanto o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu ia me trazendo as cenas, famílias, situações, ia trazendo. Até mesmo na minha família, na casa dos meus parentes, Deus ia trazendo cenas. Como você tem reverenciado e honrado a presença de Deus na tua casa, na tua vida? Você tem tratado a presença de Deus de qualquer maneira na tua vida? Você tem tratado a presença de Deus de qualquer maneira na tua casa? Como você tem honrado e reverenciado a presença do Rei do Universo na tua casa, a presença de Deus na tua casa? Como você tem reverenciado a presença dele e honrado com os programas que você assiste na tua televisão? Como você tem reverenciado a presença de Deus na tua casa com o que você busca nas redes sociais? Como você tem reverenciado a presença de Deus na tua casa? É com brigas? Discussões? Gritos? Xingamentos? Contendas? Ira? Palavrões? Como você tem honrado e reverenciado a presença do Eterno na tua casa? Ele pode estar na tua casa? Com o que você assiste, com o que você busca nas redes sociais, da maneira que você trata a tua esposa, da maneira que você está tratando o teu esposo, ele pode estar lá? Ele tem honra lá? Ele tem reverência na tua casa? Como você tem reverenciado e honrado a presença de Deus na tua casa? Com orações, joelho dobrado, momento de intimidade com Ele, ficar a sós com Ele, ter um tempo para estar com Ele, lendo a sua palavra, buscando a sua palavra, ou ela está lá empoeirada no canto? Só abre quando vem na igreja, só lê o versículo que o pregador lê na igreja. Como você tem honrado e reverenciado essa presença tão poderosa na tua casa? Amados, Satanás, o inimigo da minha e da tua alma, tem feito gol de placa na vida dos cristãos. Quando se trata de reverência e honra
para a presença de Deus nas suas casas. Porque o que mais se vê hoje na vida do cristão é briga, é contenda, xingamentos, ninguém se entende. E qualquer coisa já quer chutar o pau da barraca, qualquer coisa já não quer mais nada com Deus, não quer mais nada com a família, não quer mais nada com o casamento, qualquer coisa. Mas Deus está lá. A presença dele. Se você é cristão, se você está na casa de Deus, se você está buscando o Senhor, a presença dele está lá. Amém. Você tem honrado essa presença? Dependendo dos programas que você busca e assiste em televisão, você tem honrado a presença dele? Posso testemunhar, pessoal? Por favor. Você já sabe o que eu vou falar, né? Por favor. O pastor falou aqui semana passada, não sei se vocês se lembram. Oramos por libertação e foi forte e passei por um processo de libertação. Quem lembra disso? Falou semana passada. Lembra, Cris? Veja bem, o que eu vou falar aqui não é para dizer que eu sou contra o futebol. Amém? Eu estou falando de honra e reverência e dar lugar para a presença de Deus. Amém? Nada contra o futebol. Pastor, no futebol. Gosta do futebol e gosta do futebol. Que não tem nada contra quem gosta. Gostava. Amém. Só que há muito tempo o Senhor tinha falado comigo sobre isso. E eu conversava com Ele. Porque eu via que passava. Ia além. E conversava com Ele. E Ele tentava, e Ele achava que não tinha nada mais. É só, não faço nada, não faço mais nada, é só isso que eu me divirto, futebol e tal. Mas eu sei o espiritual que atua por trás do futebol. Eu sei as consagrações malignas, os Exus que são invocados por trás do futebol. Eu estudo muito as coisas espirituais. Eu sei tudo que tem por trás, as invocações demoníacas que tem por trás, derramamento de sangue que tem por trás. E eu disse, ele vai entender uma hora. E eu orando, e botei para orar, não creio em briga, não creio em contenda. E botei para orar. Senhor, fala com ele. E o Senhor falou. E o Senhor falou com ele. E ele chegou e falou para mim, Sil, teve um momento que você não estava, que você tinha um compromisso, e eu assisti 3 jogos seguidos. Acabou um jogo, mudei no canal, assisti outro, que era a Copa de Libertador, não sei o que lá, e ele toda vez assistia essas Copas. 3 jogos seguidos. Somando, dá mais 6 horas vendo futebol. E aquele dia ele disse que o Senhor falou com ele sobre honrar a Deus, a reverência à presença de Deus, sobre um tempo que não dava para Deus, que podia estar lendo a palavra, assistindo uma pregação. E ele veio e falou para mim, eu não quero mais isso para minha vida. Eu entendi que de alguma forma está tomando o lugar de Deus na minha vida. Em algum momento, seja por 1 hora, seja por 2 horas, por 3 horas, seja por meia hora, está tomando o lugar de Deus na minha vida. Eu não vou mais ficar na frente de uma televisão para ver um jogo de futebol. Mas eu fiquei assim, será? Ele tomou a decisão e ele pediu para a gente orar. Renunciou. Todas as vezes que ficou em frente à televisão, horas e horas, renunciou a tudo aquilo que é espiritual, que atua por trás do futebol. Por isso que ele falou que fez uma libertação. Oramos, e desde aquele dia que ele falou, nem o Globo Esporte ele não assiste mais. Quando eu chego a hora do Globo Esporte, ele muda de canal. Está vendo o jornal? Chegou o Globo Esporte, muda de canal. Porque ele fez uma escolha. Algo que estava talvez tirando uma prioridade que podia dar para Deus. Ele é um homem de Deus, ele busca muito o Senhor. Está sempre lá fazendo os devocionais, está sempre orando, ora nas madrugadas, praticamente todas as madrugadas. Busca a Deus, está lá cadernos e mais cadernos de mensagem que Deus dá para ele, que está toda vez escrevendo. Mas, se ele entendeu e se Deus certificou para ele que isso estava tirando, de alguma forma, ainda mais de Deus na vida dele, ele tomou a decisão. Eu quero dar reverência e honra para a presença de Deus na minha vida. Amados, o que eu quero falar com isso? Olhe para a tua vida.
para a tua casa. Tudo aquilo, às vezes é algo inocente que o diabo está lá, ó. Satanás é sorrateiro, é mentiroso, é enganador, é pai da mentira, é inteligente, é astuto. Coisas que às vezes para você é insignificante, capaz isso, mas às vezes está lá, desonrando a Deus, tirando a reverência que você deve dar para o Senhor e tirando o tempo que você poderia dar para o Senhor. Se hoje está nos chamando a fazer mudanças em nossa casa, em nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque Ele quer honra na tua casa. Ele quer reverência para Ele na tua casa. Por quê, pastora? Porque Ele é rei? Porque Ele quer te abençoar. Ele tem milagre para a tua casa. Ele tem bênção para a tua casa. Ele tem cura para a tua casa. Ele tem transformação para a tua casa. Ele tem renovo para a tua vida e para a tua casa. Ele tinha bênçãos poderosas para a vida e para a casa e para a família de Obed-Edom. E Ele está pedindo hoje reverência e honra para Ele na nossa casa. Porque Ele tem bênçãos poderosas para a nossa vida. Porque Ele quer nos colocar em níveis mais altos, em coisas maiores, em lugares maiores. Ele quer fazer coisas ainda mais poderosas na minha e na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Não permita Satanás te enganar. Não permita o diabo continuar te colocando uma venda nos olhos. Mas que hoje, em nome de Jesus, essa venda nos teus olhos caiam. Toda venda que ainda está em nossos olhos nos impede de ver aquilo que está de alguma forma tirando a reverência ao Senhor e a honra a Ele na nossa casa, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Mas que se abram os nossos olhos espirituais para que o nosso Rei, para que o Senhor das nossas vidas tenha reverência e honra em nossa casa. Aleluia. Queridos, principalmente no momento das situações adversas, das dificuldades, das adversidades, principalmente entre casais, entre família, que muitas vezes não é fácil conviver, principalmente nesses momentos, reflita e preste atenção se a presença de Deus está sendo honrada e reverenciada na tua casa. Às vezes tem coisas lá que não mudam faz tempo, e você ora, e você busca, e você jejua, e você faz propósito, e você faz voto, e você isso, e você aquilo, e não muda aquela situação na tua vida, na tua casa. Presta atenção se a presença de Deus tem sido reverenciada e honrada na tua casa. Você esposa, você esposo, filhos, pais, preste atenção, reflita, para que possa haver mudança na tua casa, na tua vida. E mais, Obed-Edom não queria apenas a bênção, mas ele queria a presença. Sabe por que nós sabemos disso? Porque após a arca ser levada da casa de Obed-Edom para Jerusalém, Obed-Edom foi atrás deles. Números 15. Números 15 e 18. Ordenaram, pois, os levitas e Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, Itaí, fala todos os nomes. 18. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem. Isso aqui é depois que a arca já estava em Jerusalém. E com eles, seus irmãos da segunda ordem: Zacarias, Ibene, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, Euni, e Eliabe, e Benaia, e Maacias, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-Edom
e Jeiel os porteiros. Lá no 16, 38, 37. Então, depois que eles celebraram toda a trazida da arca, festejaram, celebraram, reverenciaram, no 16, 37, 1 Crônicas 16, 37. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-Edom com seus irmãos, 68 a este, Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou porteiros. Obed-Edom não queria a sua bênção, queria a presença. Ele foi trabalhar no templo. Ele foi ser porteiro no templo e músico no templo para ficar perto da presença de Deus. Quem experimenta a presença de Deus de verdade não quer mais voltar a uma vida comum. E ele deixa tudo para estar aonde Deus está. Amém? Quem experimenta a presença de Deus de verdade não quer mais levar uma vida comum. Aleluia. Outra coisa, o legado da presença. Seus filhos de Obed-Edom e descendentes se tornaram valentes, líderes e homens de valor. Sua decisão, a de Obed-Edom, gerou frutos para as próximas gerações. Uma casa que recebe a presença de Deus e a honra e a trata com reverência, constrói um legado que vai impactar seus filhos, netos e gerações. Aleluia. Eu creio, Jesus. Você quer apenas a bênção? Ou você está disposto e disposta a receber a presença e honrar e reverenciar a presença? E tudo isso aqui, acontecer na tua vida e deixar esse legado para a sua geração. Obed-Edom não era um sacerdote, nem alguém famoso, mas Deus transformou e fez de sua casa um lugar de glória. Glória a Deus. Que nossas casas sejam como a casa de Obed-Edom, um lugar onde Deus se sente bem-vindo, reverenciado e honrado. Será que você pode fazer essa aliança com Deus hoje? Será que você pode declarar isso hoje? Que a tua casa seja um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda, ele pode se sentir bem-vindo, porque a presença dele é honrada e reverenciada na tua casa. Amados, estamos na contagem regressiva, praticamente um mês e pouquinho para o Yom Kippur, que é a celebração ao Senhor, o dia da expiação, o dia do arrependimento, que é a festa que o Senhor deixou na sua palavra para a gente celebrar como estatuto perpétuo. Estamos há praticamente um pouquinho mais de um mês da virada de ano no calendário bíblico, que é o Rosh Hashanah, que finda um ciclo. O Senhor finda um ciclo na vida de toda a humanidade, inicia um novo ciclo, porque o calendário de Deus não vira no calendário do Papa Dom Gregório, vocês sabem disso, né? Ele não vira o ano no calendário do Papa, mas o calendário de Deus está na palavra, e ele vira o ciclo, ele vira o ano na data que ele estabeleceu, e será no dia 22 de setembro, estamos praticamente há um mês.
de acontecimentos, de celebrações importantíssimas, as quais o mundo espiritual está se movendo, porque o eterno Senhor não se move no calendário do Papa, o Senhor não se move no calendário que os homens fez, Ele se move no calendário nas datas que Ele estabeleceu na sua palavra. O mundo espiritual está se movendo. Estamos prestes a receber do Senhor um novo ciclo, fechar um ciclo, iniciar outro. E estamos prestes à data do Yom Kippur, o dia do arrependimento, o qual nos achegamos ao Senhor em arrependimento, pedindo perdão para Ele de tudo que erramos no ano que se passou, porque o sangue de Jesus derramado na cruz cobre diante dele a nossa culpa. E porque estamos próximos desta data, eu quero que você olhe para esta palavra, conserte a tua vida, conserte a tua casa, dê mais reverência e honra para a presença de Deus na tua vida e na tua casa. Está se aproximando os dias cruciais, o qual o céu está em movimento, assistindo toda a humanidade para liberar bênçãos ou acontecimentos de queda na vida de toda a humanidade. Que nós possamos olhar para dentro de nós, maneira como estamos tratando a presença de Deus em nossa casa, nos consertar, vigiar, orar, jejuar. Nós vamos fazer um propósito de jejum aqui, conversando com a pastora Tamires, hoje o pastor Pierre. Nós vamos colocar lá no grupo, vamos fazer um propósito de jejum e oração, até a virada de ciclo, até a nossa celebração aqui de virada de ano, até a nossa celebração do dia do arrependimento. Para que nós possamos ser achados pelo Senhor nesse novo ciclo que Ele estará liberando sobre todos nós, achados por Ele em honra e reverência à presença dEle, limpando a nossa vida, limpando o nosso procedimento, mudando as nossas atitudes, consertando tudo que tem para consertar em nossa vida. Porque o mundo espiritual é real, o céu está em movimento. Que a gente possa assim fazer, olhar para a palavra de Deus e se preparar para nos achegarmos diante do Senhor nas datas festivas, nas celebrações que Ele estabeleceu na sua palavra, para honrá-lo, para celebrar a Ele e para reverenciar a presença dEle, e para que assim a nossa vida, a nossa casa possa receber as bênçãos que o Senhor tem para liberar para nós neste novo ciclo que estará sendo liberado sobre as nossas vidas. Amém? Se coloca de pé. Eu quero orar com você. E eu quero pedir para o grupo de louvor ministrar um louvor aqui para a gente adorar. Eu não sei como está a tua vida, como está a tua casa, quais são as situações que precisam ser mudadas na tua vida, na tua casa. Eu não sei o que acontece na tua casa que está tirando a honra e a reverência à presença de Deus na tua casa, mas o Senhor sabe. Você sabe. Se você não sabe, olha a Deus, peça para Ele te mostrar de todo o teu coração. Faça esse propósito. Senhor, me mostra. Saia daqui hoje decidida. Senhor, me mostra o que na minha vida, o que na minha casa está tirando a reverência e a honra que lhe é devida. Peça para Ele te mostrar. Ore, fale com o Senhor. Faça esse alinhamento com o céu. Faça esse alinhamento com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ver o que Deus vai te abençoar. Vai transformar a tua casa, vai transformar a tua vida. Vai mudar a tua história. A história de Obed-Edom foi mudada. A casa dele foi mudada. Ele deixou um legado que alcançou toda a sua geração, porque ele honrou e reverenciou a presença de Deus na sua casa. Jesus está às portas. Jesus está chegando. A trombeta está para tocar, queridos. Não tratemos a presença de Deus com desprezo. Não tratemos a presença de Deus de qualquer maneira. Mas antes, que haja reverência, que haja honra para a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Jarabagás.
Raste Komanai. Jei Maraquesuri Ande Cantera Rabachai. Deus poderoso e tremendo, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor conhece as nossas limitações, que o Senhor conhece que somos pó, Senhor, somos falhos, meu Pai, como Tua igreja, como Teus filhos, Pai, somos falhos, temos falhado com o Senhor, Pai, porque a Tua palavra, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E de alguma forma, Pai, temos falhado como o Senhor. Em reverenciar e honrar a Tua presença em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, Senhor. Quero hoje, Pai, junto com a Tua igreja, te pedir perdão, Senhor. Fale com Deus agora, igreja. Peça perdão a Ele por tudo aquilo que de alguma forma temos desonrado e não temos dado reverência a Ele em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Fale com Ele agora. Pai, eu preciso de perdão, Senhor, das nossas vidas, da Tua igreja, dos Teus filhos, Tuas filhas para Ti, Pai. De tudo aquilo que de alguma forma desonramos e não damos reverência à Tua presença em nossa vida, em nossa casa, Pai. Somos falhos, meu Deus, somos falhos, pecamos contra o Senhor, Pai. Davi reconheceu que pecaram contra o Senhor, que trataram a sua presença de qualquer forma, com desprezo. Davi reconheceu, Senhor, esse pecado, esse erro, e por tratar assim a Tua presença, sem reverência e sem honra, pela palavra, a ruptura em nossas vidas. Houve ruptura no meio daquele povo, Senhor. Davi mesmo falou, porque assim fizemos, houve ruptura no meio de nós. Nós não queremos para a nossa vida mais essa ruptura, Senhor. Mas nós queremos, meu Deus, a Tua bênção, Pai. Sermos agraciados pela Tua bênção, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Senhor amado. Nos perdoa. E em nome de Jesus, eterno Deus, fale com cada um de nós. Espírito Santo, ministra a cada dia, no dia a dia, a cada um de nós. Tudo aquilo que precisamos, Senhor, renunciar em nossa vida. Tirar, limpar da nossa vida, que de alguma forma está, meu Deus, roubando a Tua presença, tirando a reverência a Ti em nossa vida e em nossa casa, tirando a honra que lhe é devida em nossa casa, Senhor. Nos mostre, Senhor, para que assim possamos nos consertar diante de Ti, meu Pai, e assim sermos como Obed-Edom, abençoados pela Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Pai, e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Vamos adorar, igreja. Permaneça